Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então convidava os irmãos a abrirem Romanos 9. Romanos 9. Nós vamos trabalhar do versículo 6 ao 24. Contudo, por uma questão de contexto, vamos ler a partir do versículo 1. Eu convidava os irmãos a colocarem-se em pé, em reverência à palavra do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o que é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquilo que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto tem resistido à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, em reverência diante de Ti, Senhor. Tu és o Deus eterno, Santo, 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 o autor de todas as coisas, Senhor, e o Deus que elegeu um povo para si. Senhor, vamos agora falar estas verdades e eu peço que Tu me ajudes, que me escondas atrás de Cristo, que o Teu nome seja glorificado, mas que me capacites a entregar a mensagem, Senhor. Que possamos ser moldados e que possamos glorificar-Te mais e mais. Nós te pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem então sentar. Eu teria muitos textos para partilhar com os irmãos sobre a eleição. Contudo, nós vamos ver aquele que é considerado o pináculo da doutrina da eleição. Aquele que é o Monte Everest
da doutrina da eleição, por assim dizer. Este texto é um texto muito denso, muito profundo, muito rico nas suas verdades. Muitos eruditos ao longo da história da Igreja já lutaram com ele, já fizeram exegese dele, já pregaram, já comentaram. E é um texto que tem trazido no seio da Igreja, entre irmãos, algumas lutas e algumas dificuldades. Não é para menos, mas iremos ver isso ao longo do texto. Como eu vos estava a dizer, muitos eruditos já o fizeram e, portanto, não é um leigo como eu, numa hora, que vai resolver este texto ou ir a fundo neste texto, porque precisávamos muito mais do que uma hora. Contudo, vamos sobrevoar este texto e aprender um pouco sobre a doutrina da eleição. Primeiramente, eu quero então trazer o contexto da carta, e mais especificamente deste capítulo 9. Paulo escreve esta carta a uma igreja que ele não fundara, o que não é normal, porque normalmente as cartas que ele tem na Bíblia são igrejas que ele fundou. Esta, particularmente, a igreja de Roma, ele não fundou. E ele escreveu entre os anos de 55 a 58, nas vésperas da sua ida para Jerusalém para levar uma coleta. Ele escreve esta carta com o propósito de apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre os crentes gentios e os crentes judeus. Nós podemos dividir esta carta em 5 grandes blocos, dizendo que do capítulo 1 ao 3, Paulo fala sobre a universalidade do pecado. Tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, estão debaixo do juízo divino. Dos capítulos 4 a 7, fala sobre judeus e gentios receberem a justificação somente pela fé na obra de Jesus Cristo. Não por obras meritórias de justiça, não por cumprimento da lei. No capítulo 8, ele trata da santificação que conduz à glorificação. E isto ocorre mediante a dependência no Espírito Santo, ou seja, é a vida do crente no Espírito. Capítulo 9 a 11, que é o que vamos tratar ou iniciar, fala de como Deus trata de judeus e gentios no decorrer da história. E dos capítulos 12 a 16, Paulo traz as aplicações do Evangelho para a vida prática desta igreja em Roma. Então percebemos aqui um denominador comum nestes blocos que eu vos falei, que é judeus e gentios. Paulo está a escrever para uma igreja que alberga estes dois grupos. E dizem assim os comentaristas que provavelmente haveria alguma tensão entre esses dois grupos na igreja. É importante termos isto em mente porque ao chegarmos ao nosso texto, não nos podemos esquecer que ele vem do capítulo 8. Como é lógico, estamos no capítulo 9, ele vem naturalmente do capítulo 8. E lembrem-se uma coisa, irmãos, nós temos capítulos e versículos, mas isto foi, como o pastor muitas vezes nos diz, isto foi colocado nas cartas séculos mais tarde, não é? Para nos ajudar na memorização e na leitura, na organização da leitura. Quando Paulo escreveu a carta, é uma carta normal, sem nenhum tipo de coisas. O que é certo é que os editores foram muito precisos nesta mudança do capítulo 8 para o capítulo 9. Em alguns sítios eles falham, mas nesta particularmente eles acertaram muito bem. E porquê? Porque Paulo vem do capítulo 8, onde termina num crescendo. Reparem, imaginem uma peça de musical clássica em que há aquele clímax em que todos os instrumentos estão a tocar, há uma harmonia muito grande e dá-nos um júbilo enorme a ouvir aquilo e de repente há como uma queda, um silêncio, usando ainda a analogia da música. Há um silêncio, um tom muito triste quando passa para o capítulo 9. Portanto, ele vem deste crescendo, capítulo 9. Há assim um silêncio, assim muito rápido. Há uma mudança abrupta. Portanto, ele vem de um capítulo de onde termina dizendo que nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está baseado em Cristo Jesus. Há aqui uma doxologia da parte de Paulo, um louvor a Deus. E então, terminando essa secção, ele começa o capítulo 9 num tom triste. Parece-nos ao ler. Contudo, esta mudança é aparente. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz-nos assim em relação a este texto.
Portanto, depois de Paulo vir do capítulo 9, o apóstolo imagina alguém que se aproxima dele e diz: espera um minuto, Paulo. Você está se deixando arrastar por essa eloquência. Que dizer sobre o caso dos judeus? Você diz que quando Deus começa uma coisa, sempre é completa. Você diz que quando uma coisa constitui o propósito de Deus, nada pode frustrá-la. Mas se a sua pregação sobre o Evangelho cristão, como você o denomina, está certo, o propósito de Deus foi por água abaixo. Porque o facto é que, em sua maioria, os judeus não são cristãos. Eles não estão naquilo que você chama de reino de Deus. Assim, ó Paulo, onde está o propósito de Deus? Onde está a imutabilidade do seu conselho? Essa foi a objeção. Ou seja, Paulo vê-se agora compungido a responder aos judeus que questionavam sobre o facto de que as promessas do Velho Testamento estavam a ficar frustradas. Como se Deus tivesse virado as costas ao povo judeu e, de certa forma, trocado o parceiro de dança a meio da dança. Deixou os judeus e foi para os gentios. Este é o problema. O cerne da questão é este, é que os judeus estavam a pensar que Deus tinha deixado de cumprir as promessas. Agora víamos uma grande afluência de gentios e poucos judeus na vida cristã. Isto também ia levar, e aqui também é uma preocupação de Paulo, os gentios a questionar. Então, se Deus deixa os judeus, não será que Ele fará o mesmo connosco? Será que Ele não deixará também um dia mais tarde? Então, é sobre estas premissas que Paulo vai responder nestes capítulos. Então, nós vemos aqui nos primeiros 5 versículos que Paulo desejaria fazer-se anátema, ou seja, ele desejaria ser amaldiçoado. Ele preferia que os irmãos judeus fossem salvos e ele ir para o inferno. Ele desejaria fazer-se anátema pelo povo do seu sangue, tal era o seu amor por eles, para que eles pudessem ser salvos. Esta mudança que ele estava a ver com o Evangelho, em que os gentios estavam a crescer em detrimento dos judeus, era algo para ele lhe compungia no coração, lhe trazia alguma dor no coração, porque ele queria ver também muitos judeus a abraçarem o Evangelho. Ele queria, de certa forma, uma resposta nacional judaica ao Evangelho. Contudo, e agora vamos para o nosso texto, na parte A do versículo 6, ele lança a tese sobre aquilo que ele vai falar. Reparem o que é que ele diz lá. Versículo 6. Esta é a sua resposta tanto para os judeus como os gentios. Não que a palavra de Deus haja faltado, ou como dizem em outras versões, mas não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então ele a partir daqui vai discorrer sobre a graça soberana de Deus na eleição e como isso não falha as promessas de Deus. Eu quero então partilhar com os irmãos 3 pontos que se dividirão da seguinte forma. Vamos ver o primeiro ponto. A eleição divina é o cumprimento das promessas. E vamos ver isso dos versículos 6 a 13. O segundo ponto diz-nos que a eleição divina apresenta-nos a graça e a justiça de Deus. Iremos ver isso dos versículos 14 a 18. E o terceiro ponto, a eleição divina, é a manifestação explícita da soberania de Deus. E vamos ver isso dos versículos 19 a 24. Então, vejamos o primeiro ponto. A eleição divina é o cumprimento das promessas. Como já falei na introdução, Paulo escreve esta secção para mostrar que Deus não falhou nas suas promessas. Então, depois de lermos este versículo, a parte A do versículo 6, vemos que Paulo vai desenvolver, e na parte B ele traz uma afirmação categórica. Reparem o que é que diz lá na parte B do versículo 6. Porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Ou, noutras versões, nem todos os que são de Israel são israelitas. Ora, o que Paulo nos traz aqui é que, ainda que o desejo do seu coração fosse que o povo da antiga aliança fosse todo salvo, contudo, ele sabia que as promessas de Deus nunca foram nesse sentido. Deus nunca prometeu a salvação completa do povo de Israel. As promessas não eram para o Israel étnico, mas, como nos diz o versículo 7, para o Israel espiritual. Vejam lá o que é que diz o versículo 7.
Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas, e aqui ele vai a Gênesis 21:12, o que é que ele nos diz? Ele cita Gênesis 21:12. Em Isaac será chamada a tua descendência. Contudo, irmãos, isto não é uma novidade. Paulo não está aqui a trazer uma novidade. Eu convidava os irmãos, ainda no livro de Romanos, a irem ao capítulo 2, versículo 28 e 29, por favor. Diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo mostra aqui que o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, é o que é no interior, num coração transformado. Tanto judeu de sangue como um gentio. Vejam agora no capítulo, um bocadinho mais à frente, no capítulo 4, versículo 9 a 12, o que é que Paulo diz? Portanto, Paulo tem abordado ao longo da carta esta situação. Capítulo 4, versículos 9 a 12. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe, pois, foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça de fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Portanto, Paulo está aqui a tratar da justificação pela fé. E mostra que não é o Israel étnico, aquele que é justificado. O que é que diz o versículo 12? Mas aqueles que andam nas pisadas do nosso pai Abraão, pela fé. Não só o Israel étnico. Agora que convidava os irmãos a abrirem Gálatas 3, por favor. Deixem o vosso dedo em Romanos 9, claro. É aí que estamos a trabalhar. Gálatas 3, vamos ler dos versículos 6 a 9. E depois 26 e 29. Gálatas 3, 6 a 9. Diz-nos assim: assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, e ele agora cita Gênesis 12, 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18, Gênesis 26, 4. Portanto, isso não é uma novidade que Paulo está a trazer. Deus promete isso no Velho Testamento. E ele, o que é que ele cita? Todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vejam agora os versículos 26 a 29, ainda de Gálatas 3, por favor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, e aqui é muito importante, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O texto é claro, muito claro. Ele fala por si. São da promessa todos aqueles que Deus elegeu no Filho para a salvação pela fé e não por obras, mas apenas na obra de Jesus Cristo. Esse é o Israel espiritual. Este é o Israel da promessa. Voltemos então, por favor, ao nosso texto. Romanos 9, versículos 8 e 9. Vamos tratar versículos 8 e 9.
Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E nós agora vamos fazer aquilo que Paulo faz muitas vezes. Vamos ser nós um objetor a perguntar a Paulo. Paulo, portanto, isto como se fôssemos o Israel da carne. Paulo, nós sabemos bem que o filho da promessa é Isaac e não Ismael. Sabemos muito bem que é o filho de Sara, que é o filho da promessa. Nós descendemos de Isaac. Portanto, nós somos os filhos da promessa. Mas Paulo responde nos versículos 10 e 11. Vejam lá. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então o que é que Paulo está aqui a dizer a este objetor que a gente trouxe agora? A descendência não vem só de Sara, vem também de Rebeca. E o que é que aconteceu com Rebeca? Portanto, estamos a falar de puro sangue israelita. O que é que aconteceu? 2 filhos, 2 gêmeos, nasceram na mesma hora, foi na mesma concepção. E o que é que Deus faz? Escolhe um em detrimento do outro. Um é filho da promessa, o outro não é. Portanto, caro objetor, aqui temos o cerne da eleição incondicional. Não é da linhagem de sangue, não é por nenhuma condição que o homem possa trazer. Eles nem sequer tinham nascido, diz-nos Paulo. Alguns irmãos nossos que não acreditam nessa doutrina dizem que estes versículos, para tentar justificar, porque esta doutrina é complicada, dizem que Paulo está a falar de povos. E a verdade é que o texto de Romanos 9 a 11 trata das duas formas. Trata tanto da eleição de povos, mas também trata da eleição individual. Paulo trata aqui das duas coisas. E aqui, particularmente, nós não podemos fugir da realidade que ele está a falar de indivíduos. E para justificar isso, eu quero vos levar a um capítulo antes, Romanos 8, e vamos ler do versículo 28 a 30. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A palavra conheceu, aqui no original, é a mesma lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva e concebeu e deu um filho. Portanto, Adão não conheceu Eva, olá, bom dia, como é que você está, não é? Conheceu, sugere intimidade, ok? E esta palavra é uma palavra que denota tanto intimidade, mas também denota escolha. Em Amós 3.2, não precisam de abrir, diz assim, em Amós 3.2, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Mas noutras traduções diz, só a vós vos tenho escolhido. Porque o que o Senhor nos quer dizer aqui, que é o que fala em Romanos 8, é que Ele conheceu intimamente. Ou seja, Ele escolheu para si. Estamos a falar de indivíduos, Ele não escolheu um povo, Ele fala intimamente. Cada um de nós, intimamente. O Senhor conheceu-nos na eternidade passada, a cada um de uma forma íntima, assim como Adão conheceu Eva. Claro que aí estamos a falar da parte sexual, mas aqui é um conhecimento íntimo, entendem, irmãos? Por isso é que ele está aqui a falar de indivíduos. Portanto, o que trata é desta intimidade, de Deus ter amado desde a eternidade passada. Deus conheceu indivíduos e escreveu o nome de indivíduos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. E, depois, como diz lá ainda em Romanos 8, aqueles que Ele conheceu, esses Ele predestinou, e aos que predestinou, Ele chamou. E o que é que diz aqui agora no nosso texto, em Romanos 9?
O que é que diz lá no fim do versículo 11? O que é que diz lá? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que Deus chama aqueles que conheceu. Não estamos aqui a falar do chamado que Jesus fala em Mateus 24, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aqui estamos a falar do chamado eficaz. Que, se Deus quiser, o pastor para a semana falará na doutrina da graça irresistível. Isto é o chamado eficaz. É aqueles que o Senhor conheceu e que chama para Ele. Não é o chamado geral que fazemos a todas as pessoas, é o chamado daqueles que Ele traz para si. Então vemos que a eleição é incondicional, pois não houve ação nenhuma que os irmãos Jacó e Esaú tivessem feito para que Deus escolhesse um e não o outro. Irmãos, num mundo egoísta como é o nosso, num mundo de gente que só quer o estrelado, que só quer fama, esta doutrina não é bem aceita. A doutrina de que Deus é soberano, sobretudo, não é bem aceita. Nós, o que é que o mundo nos diz? Nós somos os capitães da nossa alma. Meu corpo, minhas regras. Não é o que o mundo diz? Eu é que sei. Eu sou soberano sobre mim. E ouvir falar de um Deus que é soberano, custa-nos. Contudo, Paulo aqui não pode ser mais claro. Eu não estou aqui a fazer uma exegese do grego, não preciso fazer nada disso, basta ler o texto para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquilo que chama. Não é preciso sermos rebuscados, está aqui, claro. Deus é soberano e os seus decretos prevalecem. Não há condição humana que o homem possa, por si, vir a Deus. Não há nada, não há nenhuma condição. É Deus que escolhe. E é uma coisa que nós temos que ver, e eu vejo isso em casa particularmente, porque tenho familiares que são cristãos, mas que não creem assim nesta doutrina de uma forma como nós, não é? E eles não dizem isto em voz alta, mas na prática o que é que acontece com esses irmãos que não creem assim na doutrina da eleição? O mérito é todo de Deus. Estou-vos a dizer, eles não dizem isto, ok? Mas no fundo é o que dizem. O mérito é de Deus, mas eu escolhi. Mas o Evangelho veio para duas pessoas. Não, mas eu fui mais inteligente. Eu tive a capacidade. Ele não teve paciência. Eu tive. Portanto, um dia vamos chegar diante de Deus. Senhor, eu escolhi. As pessoas têm medo de dizer isto. Mas na prática é isto que acontece. Na prática é isto que acontece, irmãos. Quando nós não deixamos que Deus seja soberano, nós pensamos que nós é que escolhemos Deus. Paulo diz, não por obras. E esses irmãos dizem, mas não é uma obra, aceitar não é uma obra. Mas Paulo diz, antes que tivessem feito bem ou mal. Antes que tivessem feito bem ou mal. Não foi no dia que a pessoa escolheu. Foi antes. Vamos agora ao versículo 13. E o versículo 13 é um versículo que custa muito ouvir. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Antes de mais, eu quero dizer, como disse antes, no início, o versículo 6, a parte A do versículo 6 é a tese de Paulo, como vos disse, não é? Agora, o versículo 13 é a síntese, ok? Portanto, as promessas de Deus não falham, versículo 6, parte A, as promessas de Deus não falham. Versículo 13, porque ele amou uns e odiou outros. Nem todo Israel elétrico faz parte desta escolha, mas esta é a síntese. Portanto, mas as promessas estão lá. É isso que Paulo está aqui a dizer, ok? Muitos dizem, o meu Deus não odeia ninguém. Não pode ser. Este versículo aqui não está bem. Ele é um Deus de amor. As pessoas ficam chocadas a ouvir isso. Deus odiou Esaú. Deus odiou Esaú. E as pessoas então trabalham. Não, mas isto não é bem. Aliás, algumas versões não trazem esta. Mas está lá, odiou. E as pessoas dizem, não, mas não é bem odiar. Aqui não é odiar. Ele não gostou tanto de Esaú. Está aqui, irmãos. E sabem o que é que surpreende mais?
É que o que nos devia chocar é que Deus amou Jacó. Não que ele odiou Esaú. Isto é que devia chocar. Deus amou Jacó. Romanos 13 diz que não há um justo, nem um sequer. Todos estão debaixo da condenação de Deus por causa do pecado. Abram, por favor, comigo em Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é que diz lá? E éramos por natureza filhos da ira, como os outros. Filhos da ira, irmãos. Filhos do ódio. O mundo que está lá fora é filho do ódio, do furor de Deus, de um Deus que é santo, 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 que abomina o pecado, que teve que matar o filho na cruz por causa desse pecado. Filhos da ira, irmãos. E, portanto, este Deus que odeia o pecado, amar gente, isso é que nos devia surpreender. Essa é a surpresa. O que é que diz em Efésios 20, capítulo 4? O que é que diz? Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia. Mas Deus. É Deus, irmãos, põe a nós. Como é que Deus se compadece de pecadores como nós? Então percebemos neste ponto que Deus, ao eleger, está a cumprir as suas promessas feitas no Velho Testamento. Termina então este primeiro ponto citando o comentador John Murray, que diz assim: a fidelidade de Deus é vindicada pelo facto de que a promessa da aliança contempla aqueles que haviam sido soberanamente eleitos por Deus para serem possuidores e herdeiros da sua aliança da graça. O propósito de Deus quanto à eleição permanece firme. E isto assegura o facto de que a promessa da aliança não foi anulada. Passamos agora ao nosso ponto 2. A eleição divina apresenta-nos a graça e a justiça de Deus. E vamos então ver o versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, Paulo aqui no versículo 14 faz aquilo que tem feito ao longo da carta, que é, ao expor um ensino, ele faz perguntas do ponto de vista de um objetor. Alguém que lhe contradiz, que se opõe ao seu ensino. Então ele diz, ora, se Deus elege conforme a sua vontade, isto não será injusto? A escolha de um em detrimento do outro não é injusto? Irmãos, e Eclesiastes diz-nos que não há nada de novo debaixo do sol. E temos aqui essa contestação. Quantos de nós, aquilo que Paulo diz aqui, quantos de nós, ao partilhar o Evangelho, ao partilhar essa doutrina da eleição, já não teve essa questão colocada assim? Quantos de nós não dizem, mas esse não pode ser o Deus da Bíblia, isso é injusto? Quantos de nós? E eu ouso ainda dizer mais, quantos de vocês que estão aqui hoje a ouvir-me não estão a fazer essa pergunta? Deus é injusto. Não é novo, irmãos. Enquanto o homem for homem, como eu já disse antes, achar que é soberano, ele não vai aceitar que Deus escolha ou decida conforme a sua vontade. Para o homem isto é complicado de engolir. O homem vai sempre achar que é injusto. Contudo, o que é que Paulo diz aqui no fim? Ainda no versículo 14. Enfaticamente, de modo nenhum.
Paulo acha intolerável sequer que se levante esta questão. Onde é que há injustiça quando nós somos todos pecadores? Então Paulo traz no versículo 15 a passagem de Êxodo 33, 19. E esta passagem de 33, 19 é a resposta de Deus a Moisés naquela passagem. Quando Moisés lhe pede, Senhor, mostra-me a tua glória, o Senhor responde aquilo que vamos ver agora no versículo 15. O que é que diz lá? Pois Deus diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, no contexto desta passagem em Êxodo, o povo tinha acabado de fazer o bezerro de ouro. O Senhor estava a ponto de os matar, estava preparado para os matar. E Moisés sobe, intercede por eles. Mas eu quero-vos fazer uma pergunta. Moisés era melhor que o povo? Moisés era mais santo que o povo? Estamos a falar de um assassino. Não sei se vocês se recordam. Vamos lá, Êxodo 2, faz favor. Vamos ao versículo 11 e 12. E depois vamos a Êxodo 4 para vermos outra situação. Para falarmos do caráter de Moisés. É que as pessoas têm a ideia que Moisés era o cara. O que é que diz lá? Êxodo 2, 11 a 12. O que é que diz lá? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que o egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um lado e ao outro, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Agora abram em Êxodo 4, vamos ler dos versículos 10 a 14. Eu vou-vos contextualizar aqui. O Senhor tinha aparecido a Moisés na sarça ardente, como ensinou para ir buscar o povo. E Moisés disse uma vez, duas vezes, três, não vou, Senhor, eu não posso. Ao ponto de chegarmos aqui, versículos 10 a 14, vejam lá comigo. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego, não sou o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Isto depois, irmãos, capítulo 13 e início do capítulo 4. Uma vez, outra vez. E olhem agora o versículo 13. Moisés. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, manda outro. Mais uma vez. Ao ponto, versículo 14. Ao ponto, acendeu-se a ira do Senhor. Moisés enervou o Senhor. Estamos a falar do Senhor que é longânimo. Acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. E vocês acham que Moisés era quê? Santo? Portanto, volto a perguntar, é Moisés melhor que o povo? Sabemos que não. Portanto, o que temos aqui em Êxodo 33 é Deus a revelar a sua misericórdia a Moisés. Ele quis ver a glória do Senhor e esta é a glória do Senhor, que Ele mostra a sua misericórdia, é que Ele quer mostrar a sua misericórdia. Esta é a glória dele. O favor demonstrado a Moisés é confirmado como precedente da misericórdia soberana de Deus. Nem o próprio Moisés, nem o povo de Deus com ele, podiam reivindicar para si mesmos qualquer favor divino, porquanto tudo era uma questão que dependia da escolha e da outorga gratuita da parte de Deus. Calvino, ao comentar aqui Romanos 9,15, diz assim: por esta declaração, o Senhor afirmou que não era devedor a ninguém e que tudo lhe concedera em razão da sua graciosa benevolência. Em segundo lugar, que esta liberalidade é gratuita, de modo que a confere a quem quiser conferir. E, finalmente, nenhuma razão mais elevada do que a sua própria vontade, pode ser concebida, pela qual ele deve fazer o bem e revelar a sua graça apenas a alguns e não a todos. O Senhor é que sabe. Vamos agora para o versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então aqui Paulo começa com o advérbio assim, ou portanto. Já que Deus tem misericórdia de quem quer, não depende da vontade humana.
E ele usa aqui o não depende do que quer e do que corre. E Paulo aqui, ao mostrar essas duas faces, está-nos a mostrar as duas faces da meritocracia. Ou seja, da meritocracia humana. Não depende da vontade humana no sentido da decisão, da lógica, do querer. Portanto, não depende de quem quer, esta é a parte. E depois, não depende de quem corre. É as ações do homem. Não depende das obras do homem. Paulo está aqui a mostrar as duas faces. Portanto, não depende da vontade e não depende das nossas ações para com Deus. Paulo cobre aqui estes dois terrenos. E então, no versículo 17, vamos agora para o versículo 17, por favor. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Paulo agora aqui no versículo 17, ele parte para o oposto da misericórdia. Ele continua com a ideia da eleição, continua a trazer-nos o paralelo. Aquilo que fala lá de Jacó e Esaú, ele agora traz-nos para Moisés e o seu opositor, Faraó. Ok? Ele continua-nos a trazer esta visão. Da mesma forma que ele teve misericórdia de Moisés, ele mostra que Deus levantou o seu oponente, Faraó, precisamente para demonstrar o seu poder no meio do Egito. A maioria de nós conhece a história de Êxodo, portanto o povo estava exilado, estava escravizado. O Egito era um país idólatra, tinham vários deuses e tinham no seu Faraó também um deus. E as 10 pragas são o que é que são? São uma forma de Deus destruir, se vocês conhecerem a história, não é? As 10 pragas matam, é o Senhor a acabar com 10 reis do Egito, de certa forma. 10 deuses do Egito. Ok? Supostos deuses. Então, Deus endurece o coração de Faraó, que por sua vez também está endurecido. Ok? Então o apóstolo termina esta secção no versículo 18 com uma conclusão lógica, que é logo, versículo 18, logo, ou seja, assim, portanto, o que é que acontece? Deus compadece de quem quer e endurece a quem quer. E eu volto à carga. Muitos devem estar aqui nesta manhã a dizer, mas o meu Deus não endurece o coração de ninguém. Deus ama todos de igual forma. Deus quer que todos os homens se salvem. Diz lá na Bíblia. O que é certo é que eu só estou a ler o que Paulo diz. Está na Bíblia também. Eu não estou a fazer exegese do texto. Deus compadece de quem quer e endurece a quem quer. Leiam as vossas Bíblias. Aqui eu quero rapidamente trabalhar convosco a doutrina da reprovação. Portanto, nós já lemos antes em Efésios que nos diz que estamos todos mortos, somos todos filhos da ira. Paulo diz nesta carta, aqui em Romanos, que não há um justo sequer. Portanto, nós temos que perceber que Deus, nos seus decretos eternos, declarou que iria oferecer uma noiva ao seu filho, um povo, que ele próprio, pela sua vontade, iria salvar. Deus, pela sua vontade, no meio desta massa de pecadores, Deus escolheu um povo para o seu filho, uma noiva para o seu filho. E nós sabemos que Deus é bom e que não é autor do mal, não é? Tiago 1,17 diz-nos assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas Deus decretou que o pecado de Adão, que seria uma causa secundária, e eu passo a explicar. Portanto, as causas primárias é aquilo que Deus causa de si. As causas secundárias é aquilo que no seu decreto ele permitiu que acontecesse por parte dos homens. Portanto, ele permitiu que o pecado que Adão fez, não foi Deus que foi lá forçar-lhe a pecar, ele pecou por si, mas ele permitiu que esta causa secundária iria redundar em glória de seu nome. Naqueles que ele quer salvar e naqueles que vão para o inferno justamente e pela sua própria vontade, pois são pecadores. O homem vai para o inferno pelo seu próprio pecado, irmãos. E Deus só escolheu, no meio desta maralha que ia toda para ali, Deus escolheu trazer uns para aqui. Ok? Provérbios 16,4 diz-nos assim, ouçam bem, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios,
até o ímpio para o dia do mal. Não é o Senhor que faz o homem pecar, mas este, amando o seu pecado, Deus será glorificado quando o lançar para o inferno. Percebem? Deste púlpito, irmão, já se falou muito mesmo e só podemos dar graças a Deus pelo pastor, porque não foge às verdades bíblicas. Já se falou muito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nós sabemos que elas andam de mãos dadas. Spurgeon dizia, e o pastor diz isso muitas vezes, eu não posso reconciliar dois amigos. Portanto, elas andam de mãos dadas. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Mas eu quero-vos explicar. Deus, ao decretar todas as coisas, Ele decretou que o homem fosse responsável e que Ele próprio controlaria todas as coisas. Deus decretou, nos seus decretos, que o homem fosse responsável, mas que Ele controlaria. É fácil de perceber isto? Não é. Nós sabemos que não é. Mas digo-vos uma coisa, é por isso que eu descanso na palavra de Deus e sei que ela é divina. Porque nenhum homem, no seu perfeito juízo, iria se lembrar disto. Porque o homem quer sistematizar tudo. O homem quer organizar. Isto desorganiza-nos. Saber que Deus decreta e ao mesmo tempo dá responsabilidade ao homem. Lembramos-nos, por exemplo, do Velho Testamento, quantas vezes eu levantei a Assíria para vos castigar. Mas a Assíria vai ser castigada pelo seu próprio pecado. É fácil de entender isto? Não, mas eu descanso porque percebo que isto tem que ser divino. Eu pergunto-vos, é fácil de entender a Trindade? Alguém consegue explicar aqui a Trindade? Um Deus, 3 pessoas? Alguém consegue perceber a união hipostática de Cristo? Homem e Deus, completamente homem e completamente Deus. Alguém consegue perceber isto? E a Escritura, alguém consegue perceber? Foi escrita por homens ou por Deus? Isso também não se percebe. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam de mãos dadas. É difícil, mas nós confiamos. O problema aqui, irmãos, é que nós, seres finitos e caídos, com a mente desenhada assim de ervilha, pensamos que podemos resolver essas situações. Portanto, voltando ao nosso texto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. E, portanto, irmão, quando falares de injustiça, pensa 2 vezes. Pensa 2 vezes. Se queres que Deus seja justo, temos que ir todos para o inferno. Volto-me a repetir, o homem é pecador, é um filho da ira, é um idólatra que é rebelde contra Deus. Reparem, o homem é tão ousado ao ponto de Deus lhe dar a respiração, de lhe dar a saúde, de lhe dar a mente para ele criticar o próprio Deus. Já repararam? Deus dá-lhe a voz para ele criticar Deus. O homem é ousado, irmãos. Merece ou não merece o inferno? Merecemos ou não merecemos? Mas Ele dá da sua graça. E aqui é que está, a surpresa é esta. A eleição mostra-nos isso, a sua graça, a sua misericórdia. E Ele não deixa de ser justo por isso. Eu queria terminar este segundo ponto dando um exemplo. E pensei, ao trabalhar no texto, pensei num exemplo meu. E os irmãos perdoem, mas alguns de vocês sabem que eu tenho restaurante, não é? E eu tenho trabalhadores. E agora imagina, ao fim do mês, depois dos trabalhadores cumprirem a sua função, imagina, eu chego ao fim do mês e vou pagar os ordenados e pago 5 e outros 5 não pago. Teria a ser justo? Responda, não há aqui. Teria a ser justo? Mas agora imaginem, chegam 2 pessoas para a entrevista de emprego. Eu faço a entrevista de emprego a 2 pessoas. Eles chegaram, sim senhora, e eu dou logo o ordenado a um deles. Dou um ordenado do mês. Pronto, tomas aqui o ordenado. Estou a ser injusto? Estou a ser... há aqui justiça ou injustiça da minha parte? O outro pode se queixar porque eu dei ao outro e não lhe dei a ele. Estou a entender? Ele não trabalharam. Estou a falar de 2 pessoas que não trabalharam. Chegaram a uma entrevista de emprego. E eu, sim senhor, olha, eu dei a um, digam olha, tens aqui já o ordenado do mês. O outro pode se queixar porque eu dei o ordenado àquele. Eles trabalharam. Assim é Deus connosco. Nós não merecemos nada, não fizemos nada por nada, mas Deus, na sua graça, decidiu dar a uns e não a outros. Não há injustiça, irmãos. Isto é graça. Passemos então agora ao ponto 3.
A eleição divina é a manifestação explícita da soberania de Deus. Versículo 19. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Então, como veem, Paulo começa sempre essas secções com a tal pergunta do objetor, não é? E acredito que esta pergunta está a ser feita por alguns de nós nesta manhã, não é? Então, se Deus decreta tudo, se Deus conduz tudo, como é que é? Há alguma razão para ele se queixar ainda de nós? Se Deus decreta todas as coisas e faz tudo conforme o conselho da sua vontade, porque é que então as pessoas ainda vão ser condenadas? Diz assim Calvino. Os ímpios, pois se reportam este efeito na presente passagem, e ele agora fala como se fosse o ímpio. Ao destruir-nos, que outra coisa faz senão infligir castigos sobre a obra das suas próprias mãos? Nossa parte, outra não é senão contentar-nos com a sorte que ele nos destinou. Pois além de não podermos resisti-lo, ainda nos estará na palma da sua mão. Se pois nos condena, seu juízo será injusto. E o poder que agora usa contra nós não passa de um abuso e não pode ser detido. Ou seja, noutras palavras, para estes que Calvino está a falar, Deus seria o único culpado de irmos para o inferno. Que é a pergunta que Paulo está a fazer. Mas reparem o que Paulo responde no versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou de outra forma, quem é que tu pensas que és? Sua coisa finita, mortal, temporal, limitada, variável, inconstante. Quem é que tu pensas que és? Porquê é que questionas Deus? E aqui eu tenho que fazer um parênteses para que os irmãos percebam. Paulo não está aqui a fugir desta resposta importante, desta pergunta importante. Paulo não está a fugir dela, respondendo assim, ou seja, como se fosse a forma mais simples, ou seja, eu não tenho resposta, então digo-te, quem é que pensas que é? Não. Aqui Paulo está a fazer uma pergunta àquele arrogante que depois das respostas dadas ainda continua a levantar o dedo a Deus. É isso que Paulo está aqui a fazer. Portanto, irmãos, quando vocês tiverem perguntas, não tenham medo de as ter e colocar diante de Deus. E aquele que tem um coração sincero, o Senhor chama, ainda hoje lemos, vinde e arrazoemos. Vinde e contendemos um com o outro. O Senhor alegra-se daquele irmão que lê a palavra e quando não percebe, diz, Senhor, eu não estou a perceber. E fala com outros irmãos e lê, e o Senhor a seu tempo dará respostas. O que Paulo está aqui a falar é aqueles arrogantes, aqueles intratados, ousados, que levantam o seu dedo ao Senhor. É aqui que Paulo está a falar, ok? Só um parênteses. Então, pode a coisa criada perguntar ao Criador por que me fizeste assim? Sabe ele alguma coisa? E então o apóstolo continua no versículo 21 com este mesmo pensamento. O que é que ele diz lá no versículo 21? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Eu gostava de que os irmãos viessem comigo a Isaías 29. Vamos ver 3 passagens dos profetas que Paulo tem em memória quando está aqui a responder isso. Vamos ver 3 passagens dos profetas. Isaías 29. Vamos ler os versículos 15 e 16. Isaías 29. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós todos perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice. Não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Portanto, Paulo está-se a lembrar disto quando está a escrever. Vamos agora a Isaías 64, 8 e 9.
Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Agora mais à frente um bocadinho, Jeremias 18, 1 e 6. Estou-vos a trazer passagens que Paulo se lembrou quando escreveu este versículo 21 do capítulo 9. Okay? Jeremias 18, vamos ler os versículos 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podemos voltar para o nosso texto, irmãos. Assim como o oleiro tem o direito de criar as suas peças, é isto que Paulo quer dizer. Assim como o oleiro tem o direito de criar as suas peças, é ele que sabe o que é que vai fazer com elas, é ele que as maneja à maneira que quer, faz umas peças mais trabalhadas, mais caras, e faz umas peças mais fracas, mais baratas, por assim dizer. E ele tem o direito de fazer conforme quer. E o barro não tem direito de lhe perguntar nada. Assim faz o Senhor connosco. Ele faz tudo conforme lhe apraz. E nós não nos podemos esquecer que Ele o faz com a total sabedoria, com a total justiça, com a total equidade. Porque Ele é Deus. Tudo que Ele fizer vai estar sempre bem. É isto que Paulo quer dizer ao responder ao objetor, que diz: quem é que tu pensas que és? Deus é que sabe, Deus é soberano. Eu queria levar-nos a outra passagem, meus irmãos. Eu estou-vos a levar bastante à Bíblia, mas acho que é importante porque ela responde por si mais do que aquilo que a gente pode responder. Ao trabalhar este texto e ao lembrar-me disto, eu lembrei-me do texto de Jó e queria abrir convosco em Jó 40. Poderia ser o 38, poderia ser o 39, mas vamos ao 40. Estamos a falar das passagens em que o Senhor vem a Jó e lhe responde. Porque vocês sabem, Jó era um homem temente a Deus, mas vivia ainda desse lado da eternidade e, portanto, não ficou escusado, por assim dizer, de ser fustigado com problemas. Porque mesmo o mais piedoso dos homens, desse lado da eternidade, sendo um pecador, vai ter problemas, vai ter sofrimento. E Jó foi um deles e teve-os. Não os percebeu, é verdade, não os percebeu e questionou o Senhor. Mas o Senhor respondeu-lhe. E vemos isso na secção de 38 a 40. Eu escolhi o 40 porque tem mais a ver com o nosso texto. Então vamos ler dos versículos 6 a 14. Aquilo que Paulo pergunta, quem é que tu pensas que és, é aquilo que o Senhor, o Deus eterno, está a responder a Jó. Ok? Versículos 6 a 14, do capítulo 40 de Jó. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira. Portanto, isto é Deus a falar com Jó, ok? Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Eu escolhi este texto porque ele fala mais da questão de justiça. Tem mais a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar. Deus é justo ou injusto. Poderíamos falar dos capítulos 38 e 39, onde Deus questiona mais sobre o seu poder. Aqui fala mais sobre a justiça. Porque de acordo com Jó, Deus havia sido injusto com ele.
Portanto, ele diz em algumas passagens que Deus foi injusto. E Deus também foi injusto na forma como tratou os perversos, ou seja, privilegiou os perversos em relação a ele. Então o Senhor pergunta-lhe: ó Jó, tu tens força? Tens a ira santa para tratar das coisas? Então começa, humilha os orgulhosos, esmaga os ímpios. Já que questionas a minha justiça, eu dou-te as chaves do mundo e que tu governas. Isso é o que Deus está a dizer a Jó. Vamos agora para o nosso texto e vamos ler os versículos 22 e 23. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Portanto, Paulo aqui conclui com uma pergunta que é: que direis? Ou seja, em face da soberania de Deus, daquele que tem o direito de fazer tudo conforme o conselho da sua vontade, o que é que vamos dizer a Deus se Ele quis preparar uns para a ira e outros para a misericórdia? Se Ele quis mostrar a riqueza da sua glória em misericórdia nuns e em castigo nos outros, o que é que vamos dizer diante disto? E agora, muito importante, vejam o que é que diz lá. Que para a glória Ele já dantes preparou. Que para a glória Ele já dantes. Aqui o dantes é desde a eternidade passada. Isso leva-nos outra vez a Romanos 8, 28 e 30, que já lemos. Aqueles que desde antemão conheceu, desde a eternidade. Aqui é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Ou seja, aqueles que Ele conheceu na eternidade, Ele preparou esses vasos para a sua glória. Deus preparou desde a eternidade passada aqueles que Ele quis oferecer ao seu Filho. Irmãos, e outra coisa, outro pensamento que é muito importante. Deus não olhou no corredor dos tempos, como muitos dizem. Muitos dizem, para defender Deus, que não é um Deus injusto e que não é um Deus mau, que odeia. Então, não, Deus olhou no corredor dos tempos e viu que os iam salvar. Irmãos, se Deus tiver que olhar e que aprender alguma coisa, Ele já não é Deus. Se Deus tem que olhar para aprender, que Deus é este? Deus decretou todas as coisas. Deus não tem tempo. Ele criou o tempo. Ele está fora do tempo. É eterno. Não há tempo para Deus. Não há passado. Nem... É isto. Para Ele é só. E Ele criou o tempo. E ao criar o tempo, criou todas estas coisas que nós estamos a ver. Pelo seu santo decreto. Portanto, esta ideia de olhar nos corredores do tempo não faz sentido nenhum, porque isso deixa de ser Deus. Ok? O problema é que esta doutrina, e repito, mexe connosco. Mexe com aquilo que o homem caído. Não admitimos que Deus tenha a última palavra a dizer. Então, para terminar, irmãos, versículo 24. Versículo 24 diz-nos: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então temos aqui outra vez o princípio de Romanos 8, 28 a 30. Chamou. Aqueles que conheceu, Ele predestinou, e esses Ele chamou. Deus chamou. E eu quero terminar só com uma referência de John Murray, e depois iremos às nossas aplicações. A referência a judeus e gentios reveste de grande importância. Toda a passagem argumenta que dentre os judeus havia pessoas chamadas, a promessa da aliança não fracassou, pelo contrário, concretizou-se no verdadeiro Israel, nos verdadeiros filhos, na verdadeira descendência. Isto é afirmado por meio das palavras, não só dos judeus. A forma, entretanto, significa que a promessa da aliança e a graça eletiva de Deus têm um escopo muito mais amplo do que os judeus. Por isso está lá a frase, mas também dentre os gentios. Queria então terminar com algumas aplicações. E a primeira aplicação é para ti que estás aqui hoje. E estás a ouvir estas verdades pela primeira vez, ou já as ouviste e estás familiarizado com elas, mas ainda não tomaste uma decisão por Cristo. Ainda não te arrependeste dos teus pecados. O Senhor chama-te nesta manhã. O Senhor chama-te para Ele. Arrepende-te dos teus pecados e volta-te para Jesus Cristo. Para grandes pecadores, nós temos um maior Salvador. Volta-te para Ele enquanto é tempo.
Não fiques preocupado se és eleito ou não és eleito, ok? Não fiques preocupado com isso. Fica preocupado sim, que se estás a ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor disse lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se estás a ouvir, se estás a ser contendido no teu coração nesta manhã, é porque o Senhor está a falar contigo. Portanto, toma uma decisão neste momento. Não adies essas coisas, porque tu não sabes o dia da manhã. Deus é soberano sobre tudo, como nós aprendemos. Tu não sabes onde estás amanhã. É hoje, volta-te hoje para o Senhor. Arrepende-te e volta-te para Jesus Cristo. Só a obra dele te pode salvar. Só. Não há nada que tu possas fazer. Nem vir à igreja te salva. Nem vir a todas as reuniões te salva. É a obra de Cristo. É depositar a tua fé única e somente na obra de Jesus Cristo. Perceber que és um pecador. E perceber que Jesus é um grande Salvador. O nosso segundo ponto é para os nossos irmãos. Oh, irmãos, que esta doutrina aqueça aos nossos corações. Saber que o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, te conheceu desde a eternidade passada. Te conheceu-te intimamente, chamou-te pelo nome. Desde antes da fundação do mundo. Não fizeste nada para o merecer. Nada. Não houve nada em ti. Eu até faria aqui um exercício. Pensemos rapidamente no nosso passado. Pensemos em todo aquele lixo que nós fizemos e pensamos. E reparem como esse Deus veio a ti. Ele veio porque Ele te elegeu desde a eternidade. Que isto aqueça aos nossos corações, irmãos. Que não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor desse Deus. E isto tudo pela sua graça e misericórdia. Que isto aqueça. Que isto nos faça mais e mais termos esta comunhão com o Senhor. Esta união com o Senhor. Também com os irmãos. Mas perceber que esse Deus nos elegeu para si. Sem merecermos nada. Que nos possamos esmerar cada dia mais no serviço e na adoração ao Senhor. O ponto 3 é que também nos aqueça, porque como vimos, Ele é cumpridor das suas promessas, irmãos. O Senhor não falha com nenhuma das suas promessas. Ele disse que estará connosco até ao fim dos tempos. Por muito que possa estar a passar, por muitos problemas que possa estar a passar, Ele prometeu que estaria contigo até ao fim dos tempos. Portanto, descansa nessa promessa. Nós vimos, Ele não falhou, parecia, mas não falhou nas suas promessas. Deus tem um propósito que para nós é difícil. Há um pastor que eu gosto muito que dá um exemplo, e eu gosto muito desse exemplo. É como se tivesse aqui um tapete bonito, mas virado ao contrário. O tapete virado ao contrário só nos mostra a parte da cozedura. Nós não vemos, não estamos a ver o desenho que está no tapete. Estamos a ver a parte de trás, está ofuscada porque está toda cozida. Mas Deus está do outro lado, ou seja, o desenho é dele. E nós não estamos a perceber tudo. Nós só somos uma ínfima parte na história de Deus. O que é certo é que Ele está a construir a sua história. E nada falha, irmãos. Nada falha. Portanto, descansemos nessas promessas. No ponto 4, eu queria entrar num plano mais escatológico e também entrar num plano atual. Nós temos visto Israel a ser atacado, temos visto a guerra que está a acontecer, percebemos que há um ódio sobrenatural por este povo, nós percebemos isso. Ao longo da história percebemos isso. Há um ódio sobrenatural por este povo. Contudo, irmãos, e desculpem, eu vou usar aqui uma frase, mas não façamos escatologia de sapateiro. Não façamos escatologia de lápis na orelha. Não sei se vocês no Brasil têm essa expressão, mas por haver guerra em Israel não quer dizer que vai ser o fim do mundo. Entendam isto. Não é o fim do mundo. Oremos por Israel, sim. Mas como vimos no nosso texto, os verdadeiros israelitas são os da promessa. Portanto, oremos por arrependimento daquela nação. Oremos para que o Israel espiritual flua daquela nação. Que muitas e muitas pessoas venham ao conhecimento de Jesus Cristo naquela nação. Porque estamos a falar de uma nação que é aversa ao Messias. Entendam isso. É o povo, efetivamente, mas é aversa ao Messias. Portanto, oremos sim, mas oremos para que o Israel espiritual saia desse Israel carnal
Ok, irmãos? Eu trouxe aqui no texto, lembrei Lucas 13, de 2 a 5, quando o Senhor diz assim, se quiserem abrir, podem abrir, sim, já agora que estão a abrir. Lucas 13, 2 a 5. Estas frases do Nosso Senhor que são muito importantes para nós percebermos. Nós aprendemos hoje que Israel verdadeiro, Israel da promessa é o espiritual, não é? Então a nossa oração deve ser nesse sentido que Jesus fala aqui. Lucas 13, 2 a 5. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Esta deve ser a nossa oração para Israel, irmãos. O Senhor tenha misericórdia, claro, que não haja guerra, que a guerra traz transtorno, traz mortes, é doloroso, mas que o Senhor traga arrependimento àquela nação. E o meu quinto e último ponto, que esta doutrina não nos leva ao fatalismo. Se Deus decretou tudo, então podemos relaxar porque Ele tem os seus. Não, irmãos. Que isso nunca aconteça na nossa vida. Que isso nunca passe pela nossa mente. Não relaxemos. Quem escreve esta passagem, quem escreve esta carta que nós estivemos hoje a analisar é o apóstolo Paulo. E se a pessoa que entendia a eleição é o apóstolo Paulo. Paulo vai com cartas para Damasco para matar irmãos nossos. E o Senhor vai a ele. Paulo fez alguma coisa. Paulo estava à procura de Deus. E o Senhor vem a ele e salva Paulo ali, na estrada de Damasco. Se a pessoa que entende a eleição é Paulo. E quem foi o maior missionário? Quem é que abriu mais igrejas? Quem é que lutou pela igreja? Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento? Foi aquele que entendeu a doutrina da eleição. Aquele que escreveu sobre a doutrina da eleição. Porquê? Porque ele entende que o Senhor tem os seus eleitos. E nós temos que ir atrás dos eleitos. Paulo diz em 2 Timóteo 2,10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ora, irmãos, que assim seja connosco. Que a gente se esmere ir buscando os eleitos do Senhor. O Senhor nos ajude.